a ideia da pergunta do que sou eu, ela é um pouco complexa e entra também sobre a pergunta, falando sobre a pergunta quem sou eu, né? E por que essas perguntas, sei lá, elas não são a mesma? Porque quem sou eu é meio fácil de responder, assim. Quem sou eu é uma descrição pessoal, assim, é o seu nome, a sua idade, onde você mora, cor do cabelo, cor do olho. E apesar de essas informações serem válidas, né, obviamente elas trazem algum tipo de informação, elas são, sei lá, meio fixas, assim, elas não são tão impactantes no sentido de que você pode muito bem pode falar qual que é, por exemplo, a cor dos olhos, cor do cabelo. Por exemplo, se você pega um famoso, você pega a Selena Gomez. A Selena Gomez, ela tem cabelo escuro, ela é cantora e já foi atriz e é, ela é estadunidense, não sei o que lá. Você sabe essas coisas. Só que você não sabe o que a Selena Gomez escolheria se ela tivesse que numa situação que ela teria que puxar a alavanca para mudar o caminho do bondinho, sabe? Então, acho que a pergunta de quem eu sou talvez seja meio fácil de responder demais para a ideia que é gravar esses vídeos, né? Porque gravar esses vídeos ele é pra no futuro eu ver, tipo, caramba, é assim que eu vi as coisas, né? E é assim que era assim que eu pensava. Acho que entra muito nessa pergunta de como você pensa. E então a pergunta de o que sou eu, assim, entra muito na questão de autoconhecimento e de ter uma identidade própria, assim. Porque você pode muito bem estar no mesmo lugar, estudar a mesma coisa, ter a mesma idade que outra pessoa, mas vocês são diferentes. Muitas pessoas podem morar onde tipo, na região que eu moro e fazer a mesma coisa que eu, ter a mesma idade e mesmo assim verem a vida de forma completamente diferente de mim. E obviamente você vai ter algumas questões de semelhança, né? Então, uma pessoa que tem 12 anos, ela vai ser muito mais perto de alguém que tem 12 anos do que alguém que tem 74. Ou mesmo se diminuir essa diferença, vai ser uma diferença grande, substancial. Mas ao mesmo tempo você pode ter duas pessoas de 12 anos que são completamente diferentes uma da outra e veem o mundo de forma completamente diferente. Talvez 12 anos seja bem novo, né? Mas mesmo assim o ponto continua. Então acho que essas diferenças entram nessa questão de autoidentidade, né? E como as pessoas têm essa individualidade. Acho que é uma palavra boa. E um dos motivos disso ser tão importante, acho talvez, pra mim, pra gravar esses vídeos e no futuro ter esse acervo, assim, né? Eu acho que é a questão da mudança mesmo, de olhar pra trás, assim, e ver, pô, no que eu sou igual e no que eu sou diferente de quem eu era. Isso é meio estranho porque se você obviamente vai experienciar coisas diferentes, mas no final das contas você é a mesma pessoa, né? Então você vai ter muitas coisas que vão permanecer fixas em você, uma certas coisas que são
intrínsecas suas, assim. E também vai ter coisas que vão mudar bastante, que são, sei lá, fluidas, elas são meio maleáveis, assim. Então, sei lá, se eu pudesse pensar num exemplo, né? Pô, eu sempre vou, sei lá, amar muito a minha família, tá ligado? Independente do que aconteça, mesmo que aconteça uma merda muito enorme, eu vou amar minha família porque é assim que eu sou, essa é parte da minha identidade. Agora, o tempo que eu passo com a minha família, ela vai mudar baseado na parte da vida que eu tô e o jeito que eu vejo eles vai mudar também. Então, algumas coisas, sei lá, se sentem fixas e algumas coisas se sentem fluidas. E com essas mudanças, eu acho que é interessante de guardar assim o pensamento de como as coisas eram. Mesmo que no futuro eu mude muito, eu ainda vai ter coisas que eu vou olhar pra trás e eu vou me divertir de ver que quando que eu tive uma fase, uma época que eu tinha outras prioridades ou gostos, assim. E eu sinto que isso entra talvez um pouco na questão de você também conseguir esse autoconhecimento, né? Tipo, você saber quem é você é relativamente difícil. Saber o que você gosta, o que faz de você você, assim, né? Então, como você expressa a sua individualidade ou seus maneirismos. Porque, tipo assim, existem muitas vezes que você olha pra trás, ou pelo menos eu olho pra trás e eu falo, caralho, que vergonha alheia de como eu era. E eu tenho certeza que no futuro isso vai acontecer de novo com o eu do presente até. Mas mesmo assim, é parte de quem você é, né, mano? Mesmo que isso não seja pra todo. Tipo assim, mesmo que isso não entre na questão de conformidade, assim, natural. Não natural, mas social, talvez. A ideia de, por exemplo, eu gosto eu gosto muito de Pokémon, tá ligado? E, mano, Pokémon é uma coisa que eu gostava quando eu era muito pequeno e por isso que hoje em dia eu gosto bastante. Mas querendo ou não, Pokémon é uma franquia, tipo, que é mais voltada para crianças. E, tipo, isso significa que eu não posso gostar? Não. Mas significa também que, por exemplo, menos pessoas da minha idade vão ver como algo que eu devia estar investindo meu tempo ou, tipo, cabeça nisso, assim, sabe? Tipo, pô, eu sei o nome da maioria dos Pokémons de cor. Tipo, isso é um bagulho que eu devia fazendo ao invés de, mano, tá ligado? Indo atrás de fazer dinheiro e não sei se é uma comparação muito boa, mas assim, acho que a ideia de certas coisas que as pessoas fazem ou têm gosto ou como elas são, às vezes é estranho para os outros e isso acaba fazendo com que você não expresse tanto o seu o seu eu, sabe? Quem você é. E ao mesmo tempo, na verdade, eu também fiquei com muito medo disso e é por isso que eu demorei, acho que muito pra começar a gravar essas coisas, que é uma coisa que eu acho que seria legal, eu sempre achei que seria legal, mas eu sempre falei que, tipo, mano, eu não tenho tempo, eu tenho vergonha, eu não sei se é isso mesmo que eu quero fazer, assim, e tal. E acho que entra um pouquinho nessa ideia de, putz,
vou ser julgado por fazer isso, assim, sabe? E então fica meio que também uma pergunta, né, de tipo, se quando você suprime assim esses pensamentos e você deixa eles morrerem, se você realmente está sendo você ou se você tá só fazendo isso porque você tá com medo, assim, né? Entre aspas, você tá conformando com a naturalidade, assim, não naturalidade, né? Não é como se fosse fora do natural, do normal, mas, tipo, você suprimir essas vontades, esses gostos, ele, ele é você ou, tipo, não é você porque você tá suprimindo coisa que você gosta, ou é você porque suprimir algo que você gosta faz parte de você, sabe? Tipo, é difícil de quantificar e avaliar, porque obviamente vai ser diferente para cada pessoa. E o meu jeito de lidar com isso é deixando esses vídeos como, sei lá, uma lembrança, um legado, assim, sei lá. E óbvio que também com o tempo, como as pessoas mudam, a muito dessas dificuldades assim de se expressar vão mudando junto com isso. Então às vezes você vai ficar mais tranquilo com as coisas que você gosta, às vezes você vai aprender a gostar de outras coisas, às vezes você vai esquecer das coisas que você gostava e passar a focar em outras. E eu tenho medo às vezes de dessas mudanças ao longo do tempo, né, fazerem com que eu, tipo, esqueça, assim, quem, quem eu costumava ser. O que é meio estranho, porque falando agora em voz alta, tipo, no futuro eu vou ser quem eu vou ser, sabe? Você é quem você é, independente se o você do passado esperava ou não que você fosse de tal forma. Tipo, não existe, não é como se fosse uma linha do tempo paralela que você vai olhar e ver e falar, nossa, não sei se é isso que eu quero ser ou não. Tipo, não, você vai ser o que você é. Obviamente você vai ter momentos em que você vai fazer coisas que você mesmo não gosta, mas, tipo, não significa que você está completamente fora de si, assim. Mas, não sei. Mesmo assim, pra mim eu acho importante, pelo menos, saber quem eu era, se isso fizer algum sentido. Porque algumas coisas que eu vejo eu fazendo hoje em dia e que eu tenho essas minhas. Tipo, coisas que eu gosto de fazer hoje em dia ou jeitos que eu sou, eu vejo eles sendo resultado de coisas que aconteceram comigo no passado, de coisas que eu era no passado. É. Caralho, muito foda. É. Então, a ideia, por exemplo, de Pokémon, por exemplo, que vai ter um vídeo só de Pokémon, mas por que eu gosto tanto de Pokémon? Poxa, porque quando eu era menor, eu gostava muito de jogar Pokémon no DS. E, tipo, foi o primeiro jogo que eu lembro que eu jogava frequentemente, assim. E que hoje em dia se traduziu pra eu gostar bastante de jogos. E quando eu era pequeno, eu gostava bastante de, tipo, capturar todos os Pokémons e completar Pokédex. E isso se tornou hoje que eu gosto muito de jogos de, de colecionar, ou de. Eu tenho essa ideia de colecionador, assim, mais do que seria, por exemplo, se eu tivesse crescido jogando, sei lá, futebol quando era pequeno, e aí eu teria mais a ideia de
esporte físico, questão de competitividade ou habilidade mecânica, assim, né? Tipo, pô, controle de bola, essas coisas. Tipo, não eram os valores que eu tinha quando eu era menor. Então eles traduziram para coisas totalmente diferentes de outras pessoas. E é interessante analisar essas coisas pra mim. Coisas que aconteceram no passado que me transformaram quem eu sou, assim, né? Então, falar outro exemplo seria, por exemplo, que eu sou relativamente distante das pessoas que eu tenho bastante apreço, assim, né? Então, eu tenho muitos amigos que eu, tipo, fico, mano, meses sem falar com eles e daí chega um dia e eu falo, pô, vamos fazer tal coisa, vamos, e a gente vai lá e faz, e tipo, é como se a gente nunca tivesse parado de falar, sabe? Mas eu não fico, por exemplo, conversando todo dia e mandando mensagem e falando lá como foi seu dia, porque, tipo, eu nunca senti essa necessidade de proximidade contínua. E isso é resultado, por exemplo, de tipo, quando eu era menor, meus pais, eles estavam sempre no trabalho, então eu não tinha muito contato, tipo, constante com eles, mas eu sabia que eles estavam lá sempre, e, tipo, final de semana a gente fazia as coisas juntos e tal, e aí voltava durante a semana e eu via pouco eles, assim, né? Então, tipo, essa ideia de que no meu passado o, as pessoas que eu amo, assim, né? Essas coisas, tipo, não precisavam necessariamente estar sempre do meu lado pra eu saber que elas estavam lá, traduziram pra hoje em dia eu, tipo, ser bem, assim, independente nessa parte de amigos e conseguir ficar mais sozinho, mas também saber que, tipo, as pessoas estão lá pra mim, assim, sabe? Acho que conforme os vídeos forem passando, eles vão dar uma ideia geral, assim, de o que sou eu, quais são as minhas respostas para as coisas e para a vida e minha identidade. E eu vou me autoconhecer bastante, assim, com eles, falando as coisas que eu gosto e tal. E para quem estiver assistindo também, saber um pouco mais de mim, saber qual é essa minha identidade e talvez tentar também saber um pouco mais sobre si, sei lá. Como eu falei, a ideia não é, tipo, necessariamente as pessoas assistirem esses vídeos. É como se fosse um acervo de coisas aleatórias e de conversas aleatórias. E. E é isso, mas vai ficar público, então que se foda, né? Quem quiser ver, que veja. É, acho que essa era a ideia, assim, pelo menos conceitual, de também por que eu tô gravando esses vídeos, apesar de ter ficado um pouquinho no primeiro vídeo também sobre isso. Mas a partir de agora chega de vídeos falando sobre o porquê que eu tô fazendo essa porra, vai ser vídeos falando sobre coisas que eu gosto e vai ser realmente tipo vídeo, vai ser mais conversas gerais comigo mesmo do que tipo, vamos falar sobre definição de certas coisas que tipo, foda-se, né?